Se uma bomba nuclear cair acidentalmente de um avião, ela explode? Uma explosão nuclear, produzida pela explosão de uma bomba nuclear, às vezes chamada de detonação nuclear, envolve a união ou divisão de átomos, chamada de fusão e fissão, respectivamente, para produzir um pulso ou onda intensa de calor, luz, pressão do ar e radiação. As bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Grande Guerra produziram explosões com efeitos colaterais sentidos até os dias atuais. Quando um dispositivo nuclear é explodido, uma grande bola de fogo é criada. Tudo dentro desta bola de fogo vaporiza, incluindo solo e água, e é carregado para cima. Isso cria a nuvem de cogumelo que associamos a uma explosão nuclear, detonação ou explosão. O material radioativo, então, do dispositivo nuclear se mistura com o material vaporizado na nuvem de cogumelo. À medida que esse material radioativo vaporizado esfria, ele se condensa e forma partículas como poeira. O material radioativo condensado então cai de volta à Terra, e isso é o que é conhecido como fallout, causando danos irreparáveis. Como a precipitação é na forma de partículas, ela pode ser transportada por longas distâncias pelas correntes de vento e acabar a quilômetros de local da explosão. Fallout é altamente radioativa e pode causar contaminação de qualquer coisa em que pousar, incluindo alimentos e suprimentos de água. Mas o que acontece quando um avião, carregado de bombas nucleares, acidentalmente derrubar seus artefatos nucleares? As bombas irão explodir em contato com o chão, próxima do chão, ou não serão detonadas. Para entender essas possibilidades, é preciso cientificar que existem tipos de detonação. Explicando os conceitos, é importante entender que toda a matéria é composta de átomos, estruturas incrivelmente pequenas que abrigam diferentes combinações de três partículas, conhecidas como prótons, nêutrons e elétrons. Uma dessas detonações é pela fissão nuclear, que produz a bomba atômica, uma arma de destruição em massa que utiliza a energia liberada pela divisão de núcleos atômicos. Quando um único nêutron livre atinge o núcleo de um átomo de material radioativo, como urânio ou plutônio, ele libera mais 2 ou 3 nêutrons. A energia é liberada quando esses nêutrons se separam do núcleo e os nêutrons recém-liberados atingem outros núcleos de urânio ou plutônio, dividindo-os da mesma maneira, liberando mais energia e mais nêutrons. Essa reação em cadeia se espalha quase instantaneamente. Por exemplo, no caso de Hiroshima, o artefato era longo e fino, e o material utilizado foi o urânio-235. Acredita-se que a fissão de pouco menos de 1 kg deste urânio liberou energia equivalente a aproximadamente 15.000 toneladas de TNT. Já de Nagasaki era mais redonda e gorda, o material usado foi plutônio-239, e apenas 1 kg também tenha liberado energia destrutiva equivalente a cerca de 21.000 toneladas de TNT. O outro tipo de detonação é a fusão nuclear, uma reação que libera energia atômica pela união e não divisão de núcleos leves em altas temperaturas para formar átomos mais pesados. As bombas de hidrogênio que usam fusão nuclear têm maior poder destrutivo e maior eficiência do que as atômicas. Devido às altas temperaturas necessárias para iniciar uma reação de fusão nuclear, o processo é muitas vezes referido como uma explosão termonuclear, e isso normalmente é feito com os isótopos de hidrogênio, seja deutério e trítio, que se fundem para formar átomos de hélio, acarretando o termo bomba de hidrogênio para descrever a bomba de fusão deutério-trítio. A União Soviética detonou uma bomba do tipo na faixa de megatons em agosto de 53. Já os americanos explodiram uma bomba de hidrogênio de 15 megatons quase um ano depois, em 1º de março de 54. Ela tinha aproximadamente 4,8 km de diâmetro de bola de fogo e criou uma enorme nuvem em forma de cogumelo. Nas armas nucleares modernas que usam fissão e fusão, uma única ogiva pode liberar mais energia explosiva em uma fração de segundos do que todas as armas usadas durante a Segunda Grande Guerra.
Cada pedaço de combustível nuclear, por exemplo, urânio, por si só não é suficiente para constituir uma massa crítica, aquela quantidade mínima de material nuclear necessária para manter a fissão. Mas colidindo os pedaços, a massa crítica é alcançada e ocorre uma reação em cadeia de fissão. No caso dos artefatos diatômicos gerados por fissão nuclear, caso um piloto então derrube acidentalmente, ou seja, abatido em pleno ar e caia no solo, sim, a bomba nuclear explode por colisão entre sua massa crítica. A massa crítica depende da densidade do material. À medida que a densidade aumenta, a massa crítica diminui. Em vez de colidir duas peças subcríticas de combustível nuclear, as armas modernas detonam explosivos químicos em torno de uma esfera subcrítica ou poço de metal de urânio 235 ou plutônio 239. Imagina uma bomba atômica com explosivos químicos ao redor das esferas de urânio ou plutônio. Não há outra saída a não ser a detonação de todos os componentes quando tocado em solo. Assim, a força da explosão é direcionada para dentro, comprimindo o poço e aproximando seus átomos, através de telêmetros que fazem as contagens regressivas para a explosão. Por isso é necessário o ajuste correto do relógio após o disparo da bomba. No caso de uma bomba cair de um avião, acidentalmente, infelizmente, ela explodirá. Uma vez denso o suficiente para atingir a massa crítica, os nêutrons são injetados, iniciando uma reação em cadeia de fissão e produzindo uma explosão atômica. Já as armas termonucleares ou do tipo fusão nuclear, a energia de uma explosão de fissão inicial é usada para fundir isótopos de hidrogênio. A energia liberada pela arma cria uma bola de fogo que atinge várias dezenas e milhões de graus, temperaturas na mesma faixa do centro do Sol, que também funciona em fusão. As explosões usadas em armas termonucleares são frequentemente descritas como primárias. As explosões químicas e de fissão, sim, isso mesmo, também ocorre cadeia de fissão. E as secundárias, a explosão propriamente dita de fusão subsequente. No entanto, os mecanismos reais são consideravelmente mais complicados. Por exemplo, um primário de fissão puro é ineficiente. O poço de plutônio se explodirá antes que a maior parte do plutônio 239 possa ser fissionada. Em vez disso, a reação pode ser aumentada pela inclusão de gás hidrogênio, consistindo dos isótopos deutério e trítio, no centro de um poço oco. À medida que as fissões de plutônio circundantes, o gás hidrogênio sofre fusão e libera nêutrons, induzindo fissão adicional. Da mesma forma, o secundário não consiste puramente em combustível de fusão. Em camadas dentro dele, há uma vela de ignição, de fissão, consistindo de plutônio 239 ou urânio 235. À medida que a explosão primária comprime o combustível do lado de fora, o material da vela de ignição torna-se supercrítico e fissão, aquecendo o hidrogênio por dentro e facilitando mais reações de fusão. No auge da Guerra Fria, em meados da década de 80, o mundo tinha um total combinado de mais de 60 mil ogivas nucleares. Hoje, esse estoque combinado mundial de ogivas nucleares permanece ainda em um nível muito alto, mas abaixo dos anos frios. 9 países possuem cerca de 13.150 ogivas, com o levantamento científico de 2021 da Federation of American Scientists, sendo a Rússia em primeiro lugar, com aproximadamente 6.257 ogivas, e em segundo os Estados Unidos, com 5.600. Com toda certeza, se uma bomba cair acidentalmente de um avião, as consequências serão sérias. O desfecho será ainda mais catastrófico à medida que o artefato nuclear atingir uma cidade ou metrópole, ocasionando um sofrimento irreparável. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.